Hoje é Ezequiel, capítulo 5, ao capítulo 7. Ezequiel 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma lança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo para que se queime. Dali um fogo se espalhará para toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: esta é a Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Não olharei com piedade para ti e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará e diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles, e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou para trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente de seus ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali
Das nações por onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão de mim como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá da peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim mandarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto, em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa, de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desoladora, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel: chegou o fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: chegou a desgraça. Uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você, você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou para derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as suas práticas repugnantes que há no seu meio. Então tu saberás que é o Senhor que desfere o golpe. Aqui está o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A violência encarnou-se numa vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva por muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, a vida de ninguém será preservada. Embora toque a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Seus rostos serão cobertos de vergonha e suas cabeças serão rapadas. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Serviram apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso tornarei essas coisas em algo impuro para eles.
Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Nele entrarão ladrões e o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após a outra e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta. O ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos padrões deles mesmos eu julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Agora, vamos para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 36. Isaías 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então o rei da Síria enviou de Laques ao rei Ezequias em Jerusalém, seu comandante com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista real de Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dependem, os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, nosso Deus, confiamos, não são dele os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Façamos agora um tratado com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Assíria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará.
Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus, Laurinha. Obrigada, querida. Palavra forte hoje, gente. Bem forte, bem tremenda. Vamos lá. Vamos meditar aqui um pouco sobre Ezequiel e Ezequias e entender um pouco mais daquilo que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Bom, então, vocês sabem que Ezequiel foi um profeta e Ezequiel, ele profetizou durante o exílio babilônico, né? Então, ele estava falando aqui tanto para aqueles que já estavam lá exilados na Babilônia, quanto aqueles que permaneceram em Jerusalém. Então, é importante você entender isso. Teve um grupo que foi levado, arrastado, né? Sequestrado para a Babilônia, e teve um grupo que ficou em Jerusalém. E Ezequiel aqui, ele faz uma profecia, ele libera uma profecia para ambos, para aqueles que estão lá exilados e para aqueles que estão em Jerusalém, né? E aqui ele está... esses capítulos, eles demonstram um julgamento eminente a Judá e a Jerusalém. E aí o que acontece? A gente vê no capítulo 5, né, que Ezequiel deveria cortar os seus cabelos, a barba, né, com uma espada afiada. Ele deveria dividir os cabelos dele em 3 partes, queimar um terço, cortar o outro terço com a espada, e espalhar o último terço ao vento. Gente, tem coisa que profeta, tá vendo? Tem coisa que não é mole para o profeta, não, mas é isso aí que ele tinha que fazer. E qual é a simbologia disso? Era o destino do povo. Olha como é forte. Porque 1/3 ia morrer pela peste e pela fome, por causa do cerco, né? Depois o outro terço ia cair pela espada, ou seja, por causa da guerra. E o outro terço seria disperso, aquele terço do cabelo que ele ia ter que espalhar ao vento. E isso aqui fala do exílio, né? Fala do exílio. Então, Jerusalém aqui é colocada no centro das nações. Amém? Jerusalém é colocada no centro das nações, é o povo escolhido, é o povo que Deus escolheu para levar a missão de ser luz para as nações, de ser luz para os gentios. E Jerusalém falhou, o povo de Israel falhou na missão. E aí o julgamento ele seria mais severo ainda, porque o povo quebrou a aliança de forma mais grave do que as nações pagãs. Entenderam? Isso até a gente falou, quando a gente falou
sobre os recabitas, né? Então, é forte isso, é muito forte. E aí, no capítulo 6 de Ezequiel, a gente vê uma profecia aqui contra os montes de Israel. Então, haveria destruição nos lugares altos, os altares idólatras iam ser destruídos, os ídolos seriam quebrados e o povo irá reconhecer que só o Senhor é Deus. Porque nessa época aqui, tinha montes, tinha lugares altos que tinham ídolos, né? Então, a idolatria presente ali no meio de Israel. E ali, essa profecia vem com essa destruição desses ídolos. E aí, no capítulo 6, de 8 a 10, vai falar que mesmo no julgamento, Deus, ele preservará um remanescente, que se lembrará dele entre as nações. Depois ele vem trazendo aqui a lamentação pela abominação. O profeta Ezequiel, ele deve bater palmas, ele deve bater os pés em lamentação pelas abominações de Israel. E no capítulo 7, literalmente é o dia do julgamento, é o fim que chegou sobre os 4 cantos da terra. A ira divina sendo derramada, né, sobre todos os 4 cantos da terra. O dia, ele vai declarando aqui o dia da tribulação, né? E aí, quais são as consequências disso, dessa ira ali sendo derramada? A violência floresceu, a prata e o ouro já não podiam mais salvar eles, e o santuário seria profanado. Então era o caos total. Ali ele fala das correntes que simbolizam o cativeiro, e ele fala um versículo muito significativo, que eles iam buscar a visão dos profetas, mas já não haveria mais, né? E que reis, príncipes e o povo ficariam desolados. E aí tem um versículo no capítulo 6, 10, que fala assim: então saberão que eu sou o Senhor, e não foi em vão o que eu falei, que lhes faria este mal. E aí esse versículo aqui, ele tem um propósito de salvação, que mesmo no meio do julgamento, o objetivo é que o povo reconheça a soberania de Deus. Porque a fidelidade de Deus ela é implacável, a fidelidade de Deus. Deus cumpre suas palavras e ele cumpre também tanto as suas promessas, como ele também cumpre as suas advertências. A palavra de Deus, ela é algo muito poderosa. Nós vimos isso na Parashá Bereshit. A palavra de Deus, ela é uma palavra criativa, ela é uma palavra que ela não é uma mera sugestão, mas ela é vida, ela é espírito. Quando Deus abre a boca, quando ele libera um som, todo o cosmos se move. Todo o universo se move, criando aquilo que ele estabeleceu. E isso é muito tremendo a gente entender. A gente vê, quando acontece aqui, né? Isso vem como uma esperança para o povo. O reconhecimento de que eu sou o Senhor aponta para uma restauração futura, em que toda a terra, quando toda a terra vai o reconhecer. Hoje a gente vive num mundo que tem muitas pessoas que não o reconhecem, que não conhecem ele como o Senhor, como o Criador, como o Rei do Universo, mas vai chegar um dia
em que todos saberão, todos conhecerão, todo joelho se prostrará e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Isso é, queridos, tremendo. Então, o padrão profético aqui é de que essa frase aparece mais de 60 vezes em Ezequiel, né, sobre o tema central do livro. E reconhecerão que eu sou o Senhor. Então, o que a gente precisa entender nessa manhã? Primeira coisa, o julgamento divino, ele é real. E, mais importante, ele é justo. Amém? Então, é aquilo que a gente tem que entender. O julgamento de Deus é real e justo. Deus preserva sempre um remanescente. E o propósito final é sempre a redenção, é sempre a salvação. Então, o conhecimento da soberania de Deus é essencial para a restauração. As pessoas não têm como ser restauradas, não têm como ser curadas, não têm como ser salvas, não têm como ser libertas, não têm como sair das prisões, dos cativeiros, não têm como sair das garras do inferno, sem reconhecer que o Senhor é Deus. Entende? Então, o conhecimento da soberania de Deus, ela é essencial para a restauração. Ela é essencial. Então, aqui, o que que acontece? Quando a gente vai analisar esse versículo aqui, essa chave aqui, né, que Ezequiel ele vai trazer para nós, né? Então saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui, gente, é a espinha dorsal do livro de Ezequiel. Então saberão que eu sou o Senhor. Vamos pegar um pouquinho do hebraico para a gente dar uma enriquecida aqui, para a gente aprofundar. O verbo Yadá-u é saberão. Yadá-u, saberão. Ele se refere apenas ao conhecimento intelectual, né? Ele não se refere apenas ao conhecimento intelectual, da mente aqui, né? Mas ele se refere ao conhecimento, reconhecimento experiencial, de você ter uma experiência com Deus, né? Então, esse é o mesmo verbo que foi usado quando Adão conheceu Eva. Então, o conhecimento ali é quando Adão se uniu a Eva. Indica o quê? Uma intimidade, uma experiência vivida, não é uma mera informação. Entendeu? Isso é muito importante você entender nessa manhã. Que o conhecimento de Deus não é você só saber que ele existe, você ouvir sobre ele, você ter uma ideia na sua cabeça sobre ele, não é nada disso. Não é um conhecimento aqui intelectual, mas é uma experiência de intimidade. Esse verbo é o mesmo verbo usado quando Adão conheceu Eva, e esse conhecimento é quando eles se tornaram um, a intimidade. Entende? É disso que Ezequiel está falando. Então saberão que eu sou o Senhor. Certo? Esse saberão é a palavra Yadá-u, que se revela, que tem a raiz do conhecimento intelectual da palavra Yadá. Ok? Então, qual é o padrão profético? Essa frase aqui, ela aparece ter em torno de 65 vezes em Ezequiel.
É literalmente a espinha dorsal do livro de Ezequiel. Aí, aqui, ele vai dizer, através do julgamento, através da restauração, através da glória manifesta. Através desses 3 pontos aqui. E então saberão que eu sou o Senhor. E aí a gente pega aqui as dimensões do conhecimento de Deus. Presta atenção nisso. A gente já está finalizando. Foca aí, você que está dormindo, dá uma levantadinha aí, ó, para você não perder essa chave. O conhecimento pode ser que ele vai vir para você pela disciplina. O sofrimento, ele remove as ilusões e ele revela a realidade de Deus. Pegou isso? Você entendeu a profundidade disso? Porque às vezes você vive numa bolha. Às vezes você vive no mundo das ilusões. Às vezes o diabo te oferece tanta distração, tanta bandeja, que você está ali embriagado, você está ali, né? Você não está sóbrio, você está no meio de uma ilusão, entendeu? Que só está te levando à ruína. Então, às vezes, a disciplina que gera um sofrimento, porque ninguém gosta de ser disciplinado, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade de ser disciplinada, não entende a bênção da disciplina, não entende como a disciplina te alinha, te coloca na jornada e te impulsiona, te dá velocidade. Gente, disciplina é vida. Mas o conceito que as pessoas têm de disciplina muitas vezes está relacionado à rejeição. Então, a pessoa é disciplinada, ela já se sente rejeitada. Então, por isso que tem que fazer o rafá, tem que fazer cura. Mas a disciplina, ela é algo bom. É isso que você precisa mudar no seu mindset. Se você foi disciplinado, você foi amado. Receba isso como um cuidado, um impulsionamento para que você cresça. Então, ó, o sofrimento que vem muitas vezes aqui pela disciplina, ele remove as ilusões, ele revela a realidade de Deus. E aí, a gente tem um segundo aspecto, que é o conhecimento da fidelidade, porque Deus cumpre tanto as promessas dele, quanto as advertências. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus, ele é fiel às suas palavras. E aí, quando você ouve assim, não, porque Deus é fiel às suas palavras, tem até louvor que canta, né? Que Deus é fiel às suas palavras. Sim, ele é fiel às suas palavras, às suas promessas, aquilo que ele prometeu, ele cumpre, ele é fiel para cumprir, mas ele também é fiel para cumprir as advertências dele. Ele é fiel para cumprir as advertências dele. Próximo ponto aqui, o conhecimento da soberania. Nenhuma força, queridos, humana ou espiritual, pode frustrar os propósitos de Deus. Entendeu? Não tem nenhuma força humana, não tem nenhuma força espiritual que pode frustrar os planos de Deus. Ele é soberano. Então, o último aspecto fala sobre a santidade. A diferença radical entre o santo e aquele que é profano se torna evidente. Entendeu? Se torna muito clara. Se torna assim, ó, né? Indiscutível. E é nessa jornada aí que vai revelar aquele que é santo, aquele que quer buscar, aquele que quer... O que é santo? Separação. É você realmente se separar do pecado, você se separar daquilo que te afasta de Deus. Agora o profano não, o profano cada vez mais ele vai se enfiar na lama, cada vez mais ele vai se sujar,
Cada vez mais ele vai, às vezes, estar com uma aparência, uma máscara lá, está fazendo tudo certo, mas ele, na verdade, ele está, ó, rolando na lama, entendeu? Então, eu achei interessante também, muito interessante, no versículo 25, ele fala assim, ó, no capítulo 7, versículo 25, ele vai dizer assim: vai vir a angústia e eles buscarão a Shalom, buscarão a paz, mas não haverá. Virá desgraça sobre desgraça e haverá rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de espanto, e as mãos do povo da terra temerão, conforme o caminho que lhes falei. E com os seus juízos os julgarei, então saberão que eu sou o Senhor. Então, olha só que interessante, né? Aqui eles falam de uma busca desesperada pela paz. Eles buscarão a paz de uma forma frenética, desesperada, e não haverá nem um vestígio de paz. Então, quando a gente fala sobre shalom, quando a gente fala sobre paz, quando a gente fala sobre descanso, você precisa entender que o descanso em Deus é um privilégio. É um privilégio. Deus te permitir você entrar no descanso dele, você receber o descanso dele, você está num momento, às vezes, de tribulação, e você fala, Senhor, agora eu acesso a tua shalom. Eu quero, nesse momento aqui que eu estou vivendo essa tribulação, esse momento aqui duro, eu quero acessar a tua paz, porque ela está disponível para você. Aqui Deus está liberando um juízo específico para esse povo. E olha que nesse juízo, o que ele corta deles? A paz. Vocês estão entendendo? Então a paz, ela é um grande privilégio que está à sua disposição e às vezes você não acessa. Às vezes você não busca ela, você simplesmente quer ficar lutando sozinho, quer ficar brigando sozinho, quer ficar se estressando sozinho, sendo que você tem a paz do eterno à tua disposição e você não acessa. Por que toda semana a gente faz o Shabat? Shabat é o quê? Shabat é dia de descanso. Shabat é onde você recebe a Shalom do eterno. Shabat é onde você reconhece ele, que ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o teu Criador. Você está ali, a cada pôr do sol de sexta-feira, você está recebendo o Shabat do Senhor. É um presente, é um privilégio. E muitas vezes você nem dá bola para isso. Você acha que isso é coisa para judeu, você acha que isso é para quem é filho de Deus, queridos. Isso é um presente de Deus para seus filhos. Então, aqui vocês podem ver que um dos juízos que Deus estabeleceu foi não permitir que eles entrassem na paz, na shalom. Pensa nisso. Pensa nisso. Você não poder desfrutar da paz de Deus. Gente, vocês estão entendendo a seriedade da coisa? Aí no versículo 26, ele vai falar da falência espiritual. Ele vai trazer aqui cascatas de calamidade. Ou seja, vai ter um colapso aqui, né, para eles de 3 fontes de orientação. Eles vão procurar os profetas, mas não vai ter voz profética, não vai ter visão. Eles vão procurar os sacerdotes,
mas não vai ter a Torá. A Torá vai estar perdida, não vai ter. Eles vão procurar os anciãos, mas não vai ter sabedoria. A sabedoria humana está falida. Então, olha só, são coisas que hoje está à sua disposição. E aqui, como juízo, nesse período aqui, Deus cortou. Então, olha só que interessante. Aquilo que hoje você tem acesso, que é tão precioso, às vezes você não dá o devido valor. Por quê? Porque às vezes tudo que a gente tem à disposição, a gente não valoriza. A gente só valoriza quando perde. Então, eles, na época, tinham tudo isso aí. Mas Deus foi lá e, ó, cortou. Vocês não valorizam a minha paz. Vocês não estão valorizando os meus profetas. Vocês não estão valorizando os meus sacerdotes, que têm ensinado a palavra para vocês. Vocês não estão valorizando os meus anciões, que têm transmitido sabedoria para vocês. Vocês não estão valorizando, vocês não estão vendo a preciosidade que é. Aí Deus foi lá e, ó, cortou. Para quê? Para que na falta eles abrissem os olhos e eles enxergaram o quanto de precioso eles tinham e não valorizavam. Aí vem o capítulo 7, que vem o quê? A hierarquia em ruínas. Vem o luto profundo, né? Os reis ali lamentando, os príncipes com vestes de desolação, de espanto, o povo com mãos trêmulas, paralisia total. Porque tudo aquilo que eles tinham do fluxo de Deus, que Deus liberava, a Shalom, os profetas, a instrução dos sacerdotes, as sabedorias dos anciãos, ali secou. Então, queridos, olha só, finalizando aqui, tá? Quando Deus remove a sua proteção, todas as estruturas humanas, sejam políticas, religiosas, sociais, elas desmoronam simultaneamente. Não tem um backup humano para a graça divina. Não tem. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E aqui a gente vê um princípio da retribuição, porque Deus fala assim, ó, conforme o seu caminho, eu lhes farei. Então, o julgamento de Deus, ouça isso, tá? Entenda isso. Entenda isso. O julgamento de Deus não é arbitrário, mas ele é correspondente exatamente às escolhas morais do povo. Essa justiça é uma justiça poética de Deus. Então, ele não é aqui um juiz arbitrário, mas ele corresponde exatamente às escolhas que o povo fez. Essa é a vontade dele? Não, não é. Mas ele, como Pai, como Deus justo, como aquele que é soberano, ele precisa disciplinar o seu povo, porque a disciplina, ela tem o fundo e o propósito, o objetivo da restauração. Certo? Então, o que aconteceu? Esse povo aqui buscava ídolos. O que eles encontraram? Eles buscavam a segurança deles nos ídolos. O que eles encontraram? Eles encontraram terror. Quem rejeitava a palavra divina ficou sem orientação. É forte, hein? Tá pegando? É forte. É forte. Porque a maioria dos cristãos não conhecem a palavra, rejeitam o conhecimento da palavra. E agora a gente está num novo formato do Maná, que já iniciou,
que nós estamos já hoje no segundo dia da leitura da palavra Noa. Você já leu a sua porção de Noa? Você tem que escolher aí um horário do seu dia para você poder ler. Já está lá no Instagram, o seu, né, a sua pequena leitura que você tem que fazer da palavra Noa, junto com todo Israel, tá? Todo Israel de Deus está lendo a palavra, a Parashá Noa. Então, faça a sua leitura, tá lá no Instagram. Que no final da semana, na sexta-feira, a gente vai ter a revelação. Vai ter ali uma reflexão trazendo chaves, revelações. Tá bom? Então, quem rejeitava a palavra aqui, ó, ficou sem orientação. E eles buscaram a palavra, né? Quando eles viram que o negócio apertou, eles foram buscar a palavra, ó, não tinha. Quem confiava, né, ali numa liderança, né, ali na sabedoria dos sacerdotes, eles simplesmente o sacerdote não tinha mais ali, ó, porque Deus cortou. Cortou. Então, a gente vê aqui em Ezequiel 7 que os líderes ali eles falham, o povo desespera porque falhou também, né? E é algo que para nós nessa manhã a gente precisa entender aqui essa complexidade desse texto, paradoxo divino, né? Deus destrói para revelar. Deus julga para restaurar. Deus humilha para exaltar a sua glória. Então a gente vê um propósito eterno, que toda a criação reconheça a soberania do Senhor. A gente vê um método divino aqui, né, de remover todas as falsas seguranças, as ilusões, para que só ele permaneça. É isso que você tem que entender. Né? Então, em Yeshua, a gente vai encontrar tanto o cumprimento do julgamento na cruz, quanto a garantia da restauração na ressurreição. Certo? Então, para a gente fechar, linkando aqui com Ezequiel, Isaías. Ezequiel 6, ele vai trazer, né, algo poderoso com a crise aqui também que teve em Isaías 36. Onde Senaqueribe ele zomba, né? Ele faz ali aquela gracinha, né? De zombar, e ele fala: qual dos deuses das nações livrou a sua terra? E aí, tanto o cerco assírio, quanto o cerco do julgamento babilônico que a gente vê aqui, a gente vê que Deus permite circunstâncias impossíveis que exponham uma verdade fundamental. Qual é a verdade fundamental? Que é a espinha dorsal do livro de Ezequiel. Então saberão que eu sou o Senhor. Pegou? Essa é a espinha dorsal do livro de Ezequiel. Então saberão que eu sou o Senhor. Então, muitas vezes, Deus permite circunstâncias para que a gente saiba que Ele é o Senhor. Então, em Isaías 36, o orgulho assírio desafiou a soberania de Deus. Gente, é muita burrice, né? Eu fico pensando assim, é uma miséria da sabedoria humana, é uma miséria. Ele desafiou o rei de Israel, o Deus de Israel, em Ezequiel, né? Em Isaías. E aí, em Ezequiel 6, o julgamento sobre Israel, né, também vem confirmar, porque o povo todo ali também desafia o Senhor.
Então, em ambas situações, a gente vai ver o quê? Um livramento milagroso e uma disciplina severa. Então, nos dois aspectos servem o mesmo propósito: revelar quem realmente Deus é, e através da intervenção sobrenatural, simplesmente Deus manda um anjo, um anjo só um anjo. Ele destrói 185 mil assírios numa noite. Naquela gracinha lá de Senaqueribe, né? Então, e através do cumprimento aqui das palavras proféticas no exílio de Ezequiel, o resultado é idêntico, né? O reconhecimento da absoluta soberania de Deus. Então, aqui, o que parece ser contraditório entre salvar e julgar, na verdade, é a mesma revelação. Ele é o Senhor e não há outro. Amém? Ele é o Senhor e não há outro. Deus abençoe vocês poderosamente. Possamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, confiar nele de todo o coração, abrir o nosso coração para ele, ser fiel a ele, declarar que ele é o nosso mestre, é o nosso pai, cada vez mais deixar ele cuidar de nós, cada vez mais entregar a nossa vida a ele. Ele é um pai de amor, ele é um pai excelente. E ele tem ciúmes dos seus. Amém? Você é pertencente dele. E tudo aquilo que ele quer para a sua vida são planos de paz, de bem, de fazê-lo prosperar. Então, o ame como ele é digno. Que Deus abençoe você. Estaremos juntos amanhã com a graça do Eterno. Gente, olha só. Façam a sua leiturinha lá da porção Noa já começou, tá bom? A gente está junto com Israel, todo Israel de Deus. Faça a sua leitura. Sexta-feira tem vídeo novo lá para vocês, tá bom? Shabbat shalom não, né? Shalom, shalom. Até amanhã. Deus abençoe vocês.